A era dos patriarcas e o enigma da longevidade extrema entre o literal e o simbólico no coração das narrativas fundacionais da tradição judaico-cristã. Especificamente no livro do Gênesis, encontramos um fenômeno que cativa e desafia a compreensão moderna. A longevidade extrema dos patriarcas antediluvianos. Seriam elas registros históricos literais de um tempo em que a biologia humana operava sob regras diferentes? Ou seriam construções simbólicas, carregadas de significado teológico e numerológico, destinadas a transmitir verdades mais profundas sobre a relação entre Deus, a humanidade e a história da salvação? A estrutura é rítmica e repetitiva. X viveu Y anos e gerou Z. Depois de gerar Z, X viveu mais W anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de X foi de N anos, e então morreu. Esta lista de 10 patriarcas antes do dilúvio é impressionante. Explorar este enigma requer uma jornada através da teologia, da hermenêutica bíblica, da história comparada do Antigo Oriente Médio e do conhecimento científico contemporâneo. Figuras como Adão, que viveu 930 anos, e Matusalém, o recordista com seus impressionantes 969 anos, habitam um mundo que parece mais mítico do que histórico. Esta era, conhecida como a Era dos Patriarcas, não se limita a estas idades fantásticas, mas estende-se, com idades decrescentes, até figuras mais familiares como Abraão, Isaac e Jacob. A questão central que emerge destes textos é: como devemos interpretar estas vidas extraordinariamente longas? A genealogia antediluviana, um mundo de gigantes temporais. O capítulo 5 do Gênesis apresenta uma genealogia linear e formal que conecta Adão a Noé, o herói do dilúvio. Adão 930 anos, 7, 912 anos, 100. Filho de Noé, viveu 600 anos. Ele é prenunciado em Gênesis 6:3, pouco antes do dilúvio, onde Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Esta passagem é interpretada não como um limite biológico estrito, mas como um decreto divino sobre a finitude e fragilidade da condição humana em um mundo cada vez mais marcado pelo pecado. Seus descendentes viram suas vidas encurtarem progressivamente. Arfaxade, Salah, Eber, até chegar a Terá, pai de Abraão, que viveu 205 anos. Os patriarcas posteriores, fundadores da nação de Israel, viveram vidas longas para os nossos padrões, mas muito mais curtas que seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. José, no Egito, viveu 110 anos, um número que na cultura egípcia simbolizava uma vida ideal e completa. Enos, 905 anos, Cainã, 910 anos, Mahalalel, 895 anos, Jared, 962 anos. Eles argumentam que os autores do Gênesis não estavam escrevendo um livro de biologia ou história no sentido moderno, mas sim uma teologia narrativa. Enoque, 365 anos. Este documento mesopotâmico lista reis que reinaram por períodos fantasticamente longos, antes de um grande dilúvio. O número 7, por exemplo, é proeminente na Bíblia, simbolizando perfeição e completude divina. Representa a crescente distância entre a humanidade e a presença imediata de Deus. A biologia humana está sujeita a processos de envelhecimento que são fundamentais à nossa constituição. No entanto, esta ideia cria mais problemas do que resolve. Se aplicada consistentemente, significaria que Enoque gerou Matusalém com apenas 5 anos de idade, o que é biologicamente absurdo. O limite de Hayflick dita que as células humanas só podem se dividir um número finito de vezes, o acúmulo de danos no DNA. O encurtamento dos telômeros e a degradação geral dos sistemas fisiológicos impõem um limite máximo de vida, atualmente estimado em torno de 20125 anos. Não há qualquer evidência no registro fóssil ou arqueológico que sugira que os seres humanos já viveram por séculos. Mas no que essa idade representa? Um eco de um passado perdido, um símbolo da profunda conexão temporal
que a narrativa bíblica estabelece entre o começo de tudo e o desenrolar da história humana. A verdade da era dos patriarcas pode não estar na exatidão de seu calendário, mas na profundidade de sua mensagem sobre a condição humana perante o Eterno. Pelo contrário, a esperança de vida na antiguidade era drasticamente mais baixa do que hoje. À medida que o pecado se enraiza e a história avança, a vitalidade primordial da criação diminui. A vida humana torna-se mais curta, mais frágil e mais distante da perfeição original, culminando na mortalidade comum que conhecemos. A idade seria, então, a duração do domínio ou proeminência daquele clã. Esta é uma forma de interpretação simbólica que harmoniza a função genealógica do texto com a impossibilidade biológica. O número 10 representa a totalidade. As idades poderiam ser baseadas em sistemas de cálculo complexos, talvez envolvendo múltiplos de 60, com o objetivo de criar uma cronologia harmoniosa e teologicamente significativa, em vez de um registro literal. Insistir na literalidade dos números exige a aceitação de um mundo com leis biológicas e físicas radicalmente diferentes das nossas, um postulado que reside inteiramente no domínio da fé. Pelo contrário, permite-nos apreciá-lo pelo que ele provavelmente é, uma obra-prima de teologia narrativa. Os números, neste caso, não são o ponto principal, são o veículo para a mensagem. A era dos patriarcas, com suas vidas monumentais, ensina-nos sobre a grandeza original da criação, a natureza corrosiva do pecado, a soberania de Deus sobre a história e a fidelidade de sua aliança, que se estende através das gerações, desde o jardim do Éden até a formação de seu povo escolhido. A idade de Enoque, 365 anos, corresponde ao número de dias em um ano solar, sugerindo sua associação com a ordem cósmica e o tempo divino antes de ser arrebatado. Ao apresentar seus próprios patriarcas com idades muito longas, mas consideravelmente mais modestas, os autores hebreus estavam fazendo uma declaração polêmica. Eles situavam sua própria história em uma antiguidade venerável, rivalizando com as grandes civilizações vizinhas, ao mesmo tempo que a corrigiam apresentando uma versão mais contida e, na sua perspectiva, mais crível, ligada a um único Deus soberano, e não um panteão caótico. As justificativas teológicas para esta possibilidade incluem Matusalém, 969 anos. A constituição genética humana era mais pura, e os efeitos cumulativos do pecado e da deterioração cósmica ainda não haviam se manifestado plenamente. Ela serve como uma ponte cronológica, estabelecendo uma linhagem ininterrupta desde o primeiro homem até o reinício da humanidade. Após a grande inundação, este dócil aquoso teria protegido a Terra de radiações cósmicas e ultravioletas nocivas, retardando o processo de envelhecimento e permitindo a longevidade extrema. A sua destruição durante o dilúvio teria alterado drasticamente as condições ambientais, levando ao encurtamento da vida. A longevidade aqui tem uma função prática dentro da narrativa. Permitia que o conhecimento da criação e das promessas de Deus fosse transmitido oralmente por poucas gerações. Matusalém, por exemplo, poderia ter conhecido Adão em sua juventude e conversado com Sem, filho de Noé, em sua velhice, criando um elo vivo entre o mundo pré- e pós-diluviano. Lameque, 777 anos, 950 anos. Esta lista não é apenas um registro de idades. Após o dilúvio, a narrativa do Gênesis, no capítulo 11, mostra uma tendência clara e dramática de declínio na longevidade. Este declínio gradual é teologicamente significativo. Interpretações teológicas e simbólicas. A forma como se aborda a longevidade patriarcal depende largamente da hermenêutica aplicada ao texto. 1. A leitura literal. A interpretação literal, defendida por correntes mais fundamentalistas do cristianismo e do judaísmo, sustenta que os números são historicamente precisos. A perfeição original. O mundo antediluviano estava mais próximo do estado edênico, perfeito e incorrupto, o ambiente pré-diluviano. Uma hipótese popular na apologética criacionista sugere
a existência de um firmamento de águas sobre a atmosfera antes do dilúvio. O propósito divino. Como mencionado, vidas longas eram necessárias para povoar rapidamente a Terra e para preservar a revelação divina numa era pré-literária. 2. A leitura simbólica e contextual. A maioria dos teólogos e estudiosos bíblicos modernos, tanto judeus quanto cristãos, favorece uma interpretação simbólica ou metafórica. Função genealógica e polêmica. As genealogias do Gênesis têm paralelos em outras culturas do Antigo Oriente Médio, mais notavelmente na lista de reis sumérios. Numerologia. Os números no mundo antigo tinham um peso simbólico que transcende seu valor quantitativo. Símbolo do declínio espiritual. A diminuição progressiva das idades após o dilúvio funciona como um poderoso símbolo teológico. A perspectiva científica e histórica, do ponto de vista da biologia e da paleontologia modernas, a longevidade de quase um milênio é considerada uma impossibilidade para o Homo sapiens. Algumas teorias tentaram conciliar os textos com a ciência, como a hipótese de que a palavra hebraica para ano poderia ter significado um período mais curto, como um mês lunar. Outra proposta é que os nomes na lista não se referem a indivíduos, mas a dinastias ou clãs. Conclusão. A verdade para além dos números. O debate sobre a longevidade dos patriarcas encapsula a tensão fundamental entre a fé e a razão, entre a leitura literal e a simbólica. Por outro lado, abraçar a interpretação simbólica não diminui o poder ou a verdade do texto. No final, a fascinação duradoura com os 969 anos de Matusalém não reside na possibilidade biológica. 556 seconds. Start typing a prompt.